atenção. Quando o diabo te falar, sabe de uma coisa? Deus não quer saber de você. Você fez isso e você fez aquilo e ele te lembra do seu passado. Você precisa lembrá-lo do futuro dele, de que o nosso Pai Celestial nos redimiu, que foram quebradas todas as maldições lançadas sobre nós. Ele nos abençoou e nos libertou. E diabo, não sou eu que fui derrotado, é você que foi derrotado, porque estou de volta à casa do meu Pai. Alguém precisa dizer um amém. Me deixe encerrar com isso. Não é por acaso que Jesus começa dizendo: louve os nomes do seu Pai. Do seu Pai. Mas ele não diz meu Pai, seu Pai. Ele diz nosso Pai. Pai nosso. Ele é o meu pai, ele é o pai da Tis, pai do Luke, ele é o pai da Nancy, o pai do Troy, ele é o pai da Lauren, ele é o pai do John. Ele é seu pai, significa que somos uma família. Significa que somos uma família. E as pessoas lá fora precisam ser alcançadas e tocadas com esse mesmo amor. Mas eu quero encerrar com isso aqui. Alguns de nós temos uma certa dificuldade de associar Deus à imagem de Pai. E a razão para isso é que alguns de nós talvez nunca tivemos esse tipo de figura paterna para nos identificar. Vou apenas te contar uma história. Quando eu me lembro, quando eu me converti, sabe, eu era um viciado em drogas, um hippie. E todo evangelista que vinha falar comigo dizia: você vai pregar o evangelho ao redor do mundo. Eu tinha cabelo longo até aqui e marcas de agulhas em meus braços. E eles diziam: você irá fazer isso. E eu me lembro de que um pastor, depois de vários meses, ele disse: Larry, você precisa aprender a deixar Deus te amar. E você tem que aprender a deixar as pessoas te amarem. Quando eu tinha uns 7 anos de idade, 8 anos de idade, eu entrei e, sabe, eu sou de Inner City, ao sul de St. Louis, e eu entrei em casa, e nossa casa, Scott esteve lá, sabe, nossa casa tinha 75 metros quadrados, e tinham 3 meninos, uma menina, uma mãe e um pai em 75 metros quadrados, incluindo o porão. E eu me lembro de entrar pela porta lateral. Nossa cozinha era pequena, era literalmente desse tamanho, era inacreditável. E eu me lembro que meu pai estava aqui e eu ouvi falar no telefone de um lar para meninos. E ouvi meu pai ao telefone tentando me mandar embora. E eu vi ele dizer: eu já tenho um filho, já tenho uma filha e eu não aguento isso, não quero esse aqui. E tentando me abandonar, ele não sabia que eu estava lá. E eu me lembro de entrar em meu quarto assustado, eu tinha 7, 8 anos. Meu pai está tentando me abandonar, tentando convencê-los a vir me buscar. E eu me lembro que eu comecei a chorar. Mas então eu me recompus. E eu disse: ninguém nunca mais vai me fazer chorar de novo. Não preciso de ninguém. Eu não quero ninguém. Ninguém nunca mais vai me ver chorar de novo. E quando eu me converti, meu pastor disse: você precisa aprender a deixar Deus te amar. E eu não conseguia compreender a paternidade de Deus. Meu pai, no fim da vida dele, ele foi salvo e ele entregou sua vida ao Senhor e ele foi um milagre de Deus. Eu acreditei que a Rússia seria salva antes do meu pai. Mas meu pai se converteu e então não estou falando mal dele, mas tive uma dificuldade com isso. E eu me lembro que quando Anna nasceu, nós fomos para o hospital e Anna nasceu. Agora, você precisa entender que eu não tenho a origem mais estável. E quando eu estava saindo do hospital, entrei no meu carro e estou dirigindo para casa. Anna e Tiz estavam no hospital e eu entro no meu carro e eu disse:
eu sou pai. Meu Deus, eu sou pai. Eu preciso virar gente. E eu entendi que não tinha... E não tem nada contra o meu pai, mas eu não tive exemplo do que era aquilo. E então comecei a consultar a Bíblia. E você sabe o que eu descobri? Não importa quem era o seu pai. Ele é o pai para os órfãos. Ele é o marido para as viúvas. Ele é paciente. Ele nunca é cruel. E ele é lento para se irar, e ele é rápido para perdoar, e ele é misericordioso, ele é generoso, e ele é gentil, e ele é amoroso. Sabe, quando eu era criança, nós ainda morávamos em Inner City, o caminhão de sorvete, você se lembra dos caminhões de sorvete? Eles vinham e uma raspadinha era 10 centavos. E o caminhão de sorvete passava lá a cada 2 semanas e a gente jogava bola na rua, jogávamos beisebol. E quando a raspadinha passava, todas as crianças corriam para o caminhão e compravam as raspadinhas de 10 centavos. Mas a gente tinha que voltar para casa porque meu pai dizia, você não vale 10 centavos. E eu não o culpo porque ele não conhecia o Senhor. Mas eu posso te dizer uma coisa, você vale mais do que 10 centavos. Você é tão valioso para o Pai que enviou a melhor coisa que poderia enviar, que era Jesus Cristo, para ser o seu Senhor e Salvador e pagar o preço pelo seu pecado. E tudo o que temos que fazer é entender. Quando estamos orando, o diabo grita, você não vale nada, eu sei o que você fez, eu sei. Número 1, nós temos Jesus dizendo que o preço já foi pago. O preço já foi pago. Vamos lá, alguém precisa de ajuda aqui. O preço já foi pago. E nós o chamamos de Pai e entendemos que nosso Pai é misericordioso, nosso Pai é paciente. Sabe, quando o pai correu até o filho, ele não o repreendeu. Ele não gritou com ele, ele não mencionou o seu passado. Ele não disse, você fede igual porco, olha o que você fez, você desperdiçou sua vida, você gastou tudo o que eu te dei, jogou tudo fora. Não, ele disse, traga um novilho mais gordo. Vamos ter uma festa. Coloque o manto de volta nos ombros dele. Coloque o anel no dedo dele. Ele poderia ter dito, você gastou sua herança, você não vai receber mais nada. Mas não, ele disse, coloque o anel de volta no dedo dele. Ele voltou para o testamento. Esse é o Pai que nós servimos. Então, quando oramos e o louvamos e dizemos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus da vitória, Ele é o Deus dos milagres, Ele é o Deus da misericórdia, Ele é o Deus do perdão, Ele é o Deus da cura, Ele é o Deus que tira moedas de ouro da boca de peixes, Ele é o Deus que tira água da rocha, Ele é o Deus que fica diante do faraó e diz, deixe o meu povo ir. Ele é o Deus que quando parece que nós estamos afundando, não estamos afundando, estamos subindo. Quando parece que vamos falhar, Ele diz, não, você é mais que vencedor. Ele é o Deus que diz, quando é parte da minha família, eu sou aquele que está garantindo que você está coberto com a bênção divina celestial. E então, quando vamos diante do trono de Deus e dizemos, Pai, quero que você entenda que a paternidade de Deus está além de qualquer coisa que possamos imaginar. Você poderia pegar o melhor pai que já andou na face da terra. Obrigado, filhos. E aquele pai seria perverso, comparado a quão maravilhoso é o nosso Pai Celestial. Posso ter um amém? Fiquem de pé comigo, todos vocês. Vamos orar daqui a pouco, mas eu quero te contar uma história que já contei tantas vezes ao longo dos anos. Na minha vida toda, eu tive 2 visões, e ambas se tornaram realidade. Em uma visão, eu e a Tis estávamos pastoreando na Austrália. E eu estava orando e tive uma visão e vi Deus nos últimos dias derramando o favor dele nas pessoas. Digo, foi incrível, milagres nas finanças e nos lares e nas famílias e dons do Espírito. Digo, eu vi isso como uma inundação das bênçãos, da bondade de Deus sobre o seu povo. E eu me lembro que eu fiquei muito extasiado, isso era ainda quando eu estava lutando para entender a bondade de Deus, porque eu fui ensinado
quando me converti, que Deus era rígido, ele vai te pegar, ele vai te derrubar, ele vai te destruir. Posso dizer uma coisa? Deus não é aquele que nos derruba, mas ele é aquele que, quando estamos na pior, ele se abaixa e nos puxa para cima. Esse é o nosso Deus. E eu sei que muitas pessoas religiosas já ouviram de tudo, e ele é um Deus raivoso, é um Deus malvado, ele é um Deus isso, um Deus aquilo. E então essa era a vitória que eu estava esperando. Eu precisava daquilo. Então eu vi todas as coisas que Deus estava fazendo. E pessoal, eu vou te contar uma coisa, esse ano vai ser incrível. Eu vejo todas as coisas que Deus está fazendo. Ele está inundando. Quantas pessoas aqui têm filhos? Quantos pais? Vocês já deram a seus filhos algo que eles não precisavam? Agora, eu estou falando por mim, mas na maioria dos natais, nós ganhávamos meias e roupas íntimas. Recebíamos coisas que eram necessárias. Obrigado, Senhor, pelos tios e tias que nos davam brinquedos, mas nós praticamente ganhávamos coisas que precisávamos. Mas quantos de vocês dá algo ao seu filho, algo que ele não precisa? O Lion, meu netinho, nós assistimos o Expresso Polar. É esse mesmo Expresso Polar, é isso? Já assistiram esse filme no Natal? Vocês têm que assistir, é profético. E ele começou a falar que queria o trem do Expresso Polar de presente de Natal. Ele queria o trem do Expresso Polar. E então eles tiveram o Natal na casa deles, e então todo mundo foi para nossa casa, e Anna, minha filha, disse: Lion, o que você ganhou de Natal? E ele respondeu: eu não ganhei o trem. Eu não sei o que eu ganhei, mas eu sei o que eu deixei de ganhar. E é claro que a vovó Saba deu o trem para ele de Natal. Eu compartilho isso para dizer que quando nós demos aquele trem, quando nós como pai damos presentes a eles e eles ficam animados, nós nos sentimos tão bem, até mais que eles. Certo? Você já deu ao seu filho algo que ele não precisava? Uma arma de brinquedo? Todos os pássaros da vizinhança vão saber que aquela criança não precisava daquela arminha de brinquedo. Mas você se sente bem em dar. E é o bom prazer de Deus, o nosso Pai. O que deixa Deus feliz é que você acredita que Ele quer fazer por você uma boa medida, recalcada, sacudida. E vamos lá, me ajudem. Não deixemos o Pentecostes passar. Eu tive essa visão e eu vejo Deus nos inundando com toda essa bondade, mas eu ainda estava com a ideia do Deus mau que me ensinaram. Deus vai quebrar você. Na verdade, fomos ensinados, Deus vai te quebrar antes de te usar. Esse não é o meu Deus. Nós acreditamos nisso por 15 anos. Deus tem que te quebrar. Isso está acontecendo porque Deus está te ensinando uma lição. Isso é como se você colocasse o dedo do seu filho no fogo para ensiná-lo a não brincar com fogo. Se nós fizéssemos com nossos filhos o que a maioria dos cristãos acha que Deus faz conosco, nós seríamos presos por abuso infantil. Então eu vi aquilo e eu disse: Deus, eu quero fazer parte disso, eu quero fazer parte dessa visão do derramamento das suas bênçãos sobre os seus filhos. O que eu faço? Essa é a verdade. Ficava pensando que eu vou ter que mandar minha filha arrumar as malas de novo, vou ter que começar uma igreja em Papua Nova Guiné, na selva, porque você tem que sofrer. Você tem que sofrer para que Deus faça qualquer coisa por você. Então eu disse: Deus, o que eu tenho que fazer? Como eu posso fazer parte disso? E eu fiquei pensando, será que eu preciso mandar minha filha arrumar as malas de novo pela 6ª vez, ir para outro lugar e começar tudo de novo? Eu disse: Deus, me diga o que eu preciso fazer. Você sabe o que ele me disse? Vai e diga ao mundo que eu sou um bom Deus. Eu quero que você diga ao mundo que eu sou um bom Deus. E ele disse: eu não sou um mestre rígido. E eu estou te dizendo, quando você ora, quando você vai e você começa a orar, quando oramos pela cura do Lion, pela cura da Tis, quando nós oramos, a primeira coisa que o diabo diz é: você não é digno. E eu digo: diabo, esta não é a minha primeira vez. Eu sou digno.
Não por causa do que eu fiz, mas por causa do que Ele fez. E o seu sangue nos torna dignos. Posso ouvir um amém? Você poderia adorar aplaudindo ao Senhor? Eu quero todas as cabeças baixas, olhos fechados, só por um momento. Se você está aqui agora e você diz, Pastor Larry, sabe de uma coisa? Eu sou o filho pródigo e eu sou aquele que ainda está longe, mas estou pronto para voltar para a casa do meu pai. Ou talvez você nunca tenha entrado na casa do pai. Mas você diz, sabe, eu entendo que Deus é por mim e não contra mim. E Ele é um Deus bom. Se você quiser dar a sua vida ou rededicar a sua vida ao Senhor, todos aqui no salão, eu quero que você levante sua mão e mantenha levantada só por um minuto, para que eu possa ver. E você vai dizer, pai, eu estou voltando para casa, estou voltando para casa. Continue com a mão levantada. Eu vejo aquela mão, 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 aquela mão. Eu vejo aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão. Eu vejo aquela mão, Deus abençoe. Eu vejo aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão, Deus abençoe. Eu vejo aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão, Deus abençoe. Aquela mão, 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 aquela mão. Vamos dar uma salva de palmas por essas pessoas. Agora, vamos orar por você daqui a pouco. Mas eu falei para Tis no caminho para cá, eu disse, eu vou terminar às 11 horas. E ela disse, vai sim. Mas, se você olhar para o outro lado da história do filho pródigo, é sobre o filho que ficou em casa. Eu poderia falar por mais uma hora sobre isso, mas é sobre o filho que ficou em casa. Ele ficou arando os campos. Ele permaneceu orando. Ele continuou fazendo isso e aquilo, mas quando ele viu o seu pai dando uma festa para o filho que voltou para casa, ele disse, pai, eu recuperei o juízo. O outro filho se afastou. Ele não quis entrar na festa. E ele olha pela janela e diz, eu tenho servido a Deus, eu tenho feito isso e aquilo, você nunca me deu uma festa. E o que o pai disse? E isso é a maioria de nós. Ele disse, filho, tudo que eu tenho sempre foi seu também. E você simplesmente nunca pediu. Então, eu vou te perguntar hoje. Talvez você esteja aqui e diga, Pastor Larry, sabe, eu tive dificuldade em me relacionar com Deus como meu pai, por causa do meu pai terreno. Ou talvez você tenha tido dificuldade em se relacionar com Deus como seu pai maravilhoso por causa do que a religiosidade te ensinou. E quando nós pedimos àqueles que levantaram a mão para vir à frente, quantos de vocês precisam quebrar as barreiras da paternidade de Deus? Me deixe ver suas mãos. Quantos aqui precisam, que estão dizendo, eu preciso começar a entender o quanto meu pai me ama? Quando começarmos a cantar e adorar a Deus, eu gostaria que todos que levantaram suas mãos para a salvação, ou que precisam descobrir a bondade de Deus, nosso Pai, saíssem do seu assento e se ajuntassem a mim e a Tis e as pessoas aqui. Vamos aplaudi-los enquanto eles descem. Vamos lá, se quer salvação, vamos ver. Se você quer salvação, se você precisa dessa vitória na paternidade de Deus, venha cá, amém? Desça pra cá. Se juntem aqui no meio, pessoal, aqui no meio, venham. Vamos. Entrem. Isso, se ajuntem mais. Ok. Cheguem mais perto, um momento. Cheguem mais perto, tudo bem? Venham, eu até tomei banho hoje. Passei desodorante e tudo mais. E é sempre tão engraçado. Ninguém quer chegar perto do pastor, eu não sei porquê disso, eu não sei porquê. Vamos fazer uma oração. Vamos orar por todos aqui e por todos vocês que estão assistindo ao redor do mundo. Vamos fazer uma oração de salvação. E aquilo que eu mais amo em Deus, eu tenho dito isso há anos e anos, a questão sobre vir a Deus é o venha do jeito que você está. O filho ainda fedia como um porco. Ele ainda estava bem distante, mas ele ainda fez essa jornada e o pai correu para recebê-lo. Então você venha a Deus do jeito que você está.
Quando você vem para a igreja, quando você tem comunhão com os outros cristãos e ao conviver com os filhos de Deus, você vai começar a mudar e Deus vai começar a substituir essa coisa do mundo pelas coisas do reino e trazer essa bênção para a sua vida. Mas há outra parte disso que eu quero que todos nós entendamos. E nós nunca vamos entender completamente. O quanto Deus nos ama. Tem um ditado que se tornou irrelevante aos nossos olhos porque falamos o tempo todo. Mas não tem nada que você pode fazer para que Deus te ame menos. E não tem nada que você pode fazer para que Deus te ame mais. Ele é o amor. Agora, Ele nos deixa ir, ficar com os porcos se nós quisermos e com o resto do mundo. Mas no segundo em que nós voltamos, Ele corre ao nosso encontro e então nos dá a membresia da família perfeita e completa. Mas que Deus maravilhoso nós servimos. O melhor ainda está por vir. Amém? Então vamos curvar nossos corações diante do Senhor. Vamos dizer isso em voz alta. Diga: Pai, eu venho diante de Ti, agora mesmo, no nome de Jesus. E eu sei que eu pequei. Todos nós pecamos. Mas eu sei disso. Você me ama de tal forma que mandou Jesus Cristo para pagar o preço completo por todos os meus pecados. Agora mesmo, eu recebo a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Agora todos olhem para mim. Diga isso comigo, todos nós, todos vocês assistindo ao redor do mundo, diga comigo: Deus é todo-poderoso e Ele é quem nos cura. Ele é o provedor. Ele é o Deus de milagres, lento para se irar, rápido para perdoar. E Deus é meu Pai. E nosso Pai Celestial sempre é melhor que nosso Pai terreno. Você crê nisso? Dê uma salva de palmas para o Senhor e diga amém. Eu vou te contar uma coisa. Uma coisa que nós fazemos aqui e que você precisa fazer é se batizar. Porque o batismo quebra as maldições, as limitações deste mundo. Vamos te explicar isso depois. Mas você precisa estar na igreja. Porque agora você faz parte da família de Deus. Você aprende a senha para o cofre. Você está em casa agora. Mas você tem que aprender através da palavra dele como chegar até a melhor parte. E me deixe dizer isso. É um ótimo momento para dar a vida ao Senhor e voltar ao Senhor, porque as coisas boas deste novo ano serão melhores do que nós podemos imaginar. Quantos aqui esperam por coisas melhores na sua vida? E isso é para tudo. É para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, para as suas finanças, é para a sua saúde, é para tudo. Esse próximo ano vai ser um ano maravilhoso. Você quer falar? Quer cantar uma música? Solo? Sim. Vai. Imagina! O Ministério de Não. Louvor. Não, na verdade, eu gostaria de fazer uma oração para aqueles que têm problemas com o seu pai. Porque eu consigo ver que talvez tenha algumas questões mal resolvidas aqui. Ok. E eu acho que, sabe, nós precisamos daquele ponto de contato, onde você simplesmente libera, você deixa pra lá. Nós nos concentramos nisso e eu quero que você ore e honestamente Ok. quebre essa maldição. Sabe, na verdade, uma parte da oração já inclui isso. E diz: perdoe aqueles que nos ofenderam. Quantos de vocês já pecaram alguma vez? Se você não levantou sua mão, você acabou de pecar. Porque mentira é pecado. Agora sim, quantos aqui já pecaram? Quantos aqui querem que Deus perdoe esse pecado? Quantos aqui já tiveram um momento em que pecaram contra você? Para que Deus nos perdoe, nós precisamos perdoar os outros. Amém? Sabe, quando o meu pai, e Deus abençoe a memória dele, mas antes dele conhecer a Cristo, ele era um homem mau. Ele era só um homem mau, só cruel. E eu lembro quando ele estava doente e eu fui para St. Louis e ele estava num hospital para veteranos de guerra e ele estava em uma espécie de coma por vários dias. E
enfermeira veio até mim e disse, você é pastor? E eu disse, sim, senhora. E ela disse, posso te perguntar uma coisa? E eu disse, claro. Ela disse, sabe a minha mãe? Ela disse que a mãe dela não era uma pessoa agradável. E ela estava mais ou menos na mesma situação do meu pai. E nós conversamos com ela, falamos sobre o Senhor e ela orou, mas nunca realmente mudou. Isso foi alguns dias antes dela partir. E ela estava em coma. E ela estava deitada e estávamos orando ao redor dela e ela disse, olha aquela luz. Olha aquela luz. E ela disse, mãe, que luz? E ela disse, é uma estrada de ouro. Eu quero seguir aquela luz. E ela disse, claro, mãe, vá em frente. Siga aquela estrada. Vá para a luz. É maravilhosa. E se deitou e partiu. E uma das coisas, quando meu pai estava em coma, eu disse, ele consegue me ouvir? E ela disse, nós não temos certeza se ele consegue ouvir, mas eu acredito que ele conseguia me ouvir. E eu disse, pai, está tudo bem. Nós te amamos. Está tudo coberto pelo sangue de Jesus. O Senhor pode ir. Eu estava sozinho. E ele fez assim. E se foi. Quando você perdoa alguém, isso te liberta. Eu não estou dizendo que não aconteceu. Eu só estou dizendo, se livre dessa corrente. Nós vamos ter aulas sobre isso. Existe algo tremendo nesse entendimento. Mas vamos curvar nossas cabeças. Deixe-me guiá-lo em oração. Ore no seu coração. Pai, nós te agradecemos, porque nós podemos vir diante do teu trono. E nós sabemos que o seu trono é um trono de força e poder, mas nós também sabemos que o seu trono é de misericórdia e graça. E Pai, nós pedimos para que o Senhor nos permita receber essa graça agora mesmo. E Pai, porque nós temos que te pedir mais uma vez do que gostaríamos para que nos perdoe. Nós perdoamos aqueles que nos machucaram. Nós sabemos que as cicatrizes podem ser físicas. Sabemos que as cicatrizes podem ser emocionais. Sabemos que as cicatrizes podem ser espirituais. Mas, Pai, nós entendemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. E assim, Pai, eu te peço agora mesmo que me perdoe por me apegar ao passado. Eu libero o perdão. Eu perdoo. E eu sigo em direção ao meu destino. No poderoso nome do Príncipe da Paz, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. Pai, eu peço que a liberdade do passado seja a abertura para o futuro. Em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz amém. Você pode receber isso nessa manhã? Não importa o que o mundo da igreja diga. O melhor para você ainda está por vir. Deus precisa de você para construir o seu reino. Nós te amamos. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos ao redor do mundo. Cumprimente alguém antes de sair. Amém. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.